como servir verdadeiramente a Deus. Eu queria que o irmão acompanhasse a leitura da palavra de Deus em Josué 24, eu vou ler a partir do verso 1. Eu sei que a leitura é um pouco longa, será um pouco cansativa, mas eu preciso fazer essa leitura, porque eu quero entender que o irmão deverá entender todo o conjunto do contexto do qual um homem de Deus chamou sua casa e a si mesmo a responsabilidade de servir verdadeiramente a Deus. Eu vou ler na minha Bíblia, acompanhando aqui o texto da Escritura. O irmão use a tela, e aqueles que têm a Bíblia não desprezem a Escritura. Tenham em mãos e estudem agora com calma a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades dos líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam um culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra, cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que vivia a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou e abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Eu repito, não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. 13. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que vocês não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repitam comigo: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o que, irmãos? Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, Deus zeloso,
Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. Voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus e amado Pai, seja o Senhor a confirmar a palavra que ora lemos nesta casa, casa do Senhor. Queremos servir ao Senhor com fidelidade e com integridade. E pedimos, Pai, dá-nos os passos, o caminho, e nos dá um coração que possa entender como podemos e devemos caminhar em direção, ó Deus, à sua vontade, ao serviço do Senhor, não só nesta casa que é o templo do Senhor, mas nas nossas casas, onde também, ó Deus, convivemos e vivemos com o Senhor na presença do seu Santo Espírito. Vem nos abençoar, é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como servir verdadeiramente a Deus? Eu quero passar, irmãos, 5 rápidos recados, a hora já foi, só com o texto bíblico, 14 minutos, né? Para quem costuma ficar em igreja que prega meia hora, só para ler a Bíblia aqui nós gastamos 14 minutos, né? Que igreja batista tradicional, né? A gente lê a Bíblia mesmo, né? Lê a Bíblia e apresenta a palavra do Evangelho. Mas a sua pergunta é, e a minha pergunta é, como servir a Deus? Primeira resposta: aceitando os desafios de Deus e trabalhando em obediência ao seu chamado. Irmãos, eu me sinto chamado por Deus, absolutamente chamado por Deus, para fazer a obra dele, nesta igreja como pastor, na sociedade como evangelista, não é? E na obra missionária como fiel testemunha do amor de Deus, amém, irmãos? E na minha família, como sacerdote da minha casa. Quantos aqui têm um chamado de Deus e têm certeza que são chamados por Deus para servir em algum ministério, que seja instruir o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, dele não se desvia? Quem aqui tem um chamado de ministério, levanta a mão. Olha aí, todos nós temos. E quem não levantou tem que ter consciência que tem. Todos nós fomos chamados. O grande chamado do chamamento da igreja e missão da igreja é, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Todos nós fomos chamados. E se queremos servir ao Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos diz que devemos sim aceitar os desafios de Deus e trabalhar em obediência. Vejamos um homem que foi chamado. Na biografia deste homem encontramos o motivo pelo qual ele convoca a sua casa a servir ao Senhor. Volte ao capítulo 1 de Josué. Vamos lá? Vamos passear um pouquinho, é rápido. Nem vai doer. É rápido, rápido, rápido. Abra o celular, gasta a bateria e vamos lá. Josué capítulo 1. Diz assim a Escritura. E sucedeu, Josué capítulo 1, verso 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa ao Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você tem dúvida que Josué tinha um chamado? Eu não tenho dúvida não, está aí na tela. Ele tinha um chamado, irmãos, e era um chamado grande. Eu fico pensando, se Deus me chamasse para ser substituto de Moisés, eu ia dizer: Senhor, chama outro. O homem é muito grande. Só na hora que o pessoal decidir comparar, eu vou ficar tão diminuído, que vai ser difícil cumprir a missão.
mas Deus havia forjado em Josué um caráter diferente. Josué já fora escolhido, pelo povo de Deus como um daqueles 12 espias, Josué e Calebe, para ir à terra, espiar a terra e voltar. E a Bíblia diz que somente 2 homens foram à terra e voltaram com boas notícias, notícias de que era viável conquistar e possuir a terra. Qual era o nome do primeiro espia? E o segundo? E só Josué e Calebe, só esses 2 nomes, esses 2 homens entraram daquela geração na terra prometida para a qual o Senhor os convocou. Josué aceitou o desafio de Deus de assumir o lugar de Moisés, de conduzir o povo à terra prometida, e tem um detalhe, ele contou com a bênção de Deus. Olha que Deus prometeu a um homem que aceitou o chamado e cumpriu a sua missão. Imagina se você aceitar hoje cumprir o chamado de Deus e a sua missão. Veja o que Deus prometeu a Josué. Josué capítulo 1, versículo 3. Estão comigo, sim ou não? Josué 1, 3. A nossa equipe, se quiser projetar, faz um bom serviço aí. Veja lá, ele diz assim, não é? Josué 1, 3. Todo lugar, Josué 1, o capítulo 1, não é o 24 não. Josué 1, 3. É o primeiro capítulo de Josué, o versículo 3. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, diz a Bíblia, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Imagina a promessa de Deus: onde pisar a planta do seu pé, eu cumpro em você a promessa que eu fiz a Moisés. Essa terra será o que, irmãos? Sua. Ele diz assim: desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim o quê? Assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Chamou o nosso líder ao esforço: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar o quê? A terra que a te jurei. Então somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, irmãos, nem para onde? Nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparte da sua boca o quê? O livro desta lei. Aí vem o poder da piedade, não é? Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o caminho de quem? Farás prosperar o teu caminho e serás o que, irmãos? Serás bem sucedido. Aí a palavra de desafio de Deus: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como eu posso servir a Deus? Primeiro recado do seu pastor: aceitando o desafio de Deus, trabalhando em obediência ao seu chamado, olhando para o que a Bíblia nos ensina, buscando toda a instrução da Bíblia Sagrada para cumprir o nosso chamado. Deuteronômio capítulo 6, sentar com os filhos, gravar na mente dos filhos, inculcar na mente dos filhos o Evangelho. Provérbios 22, instruir o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quantas missões, irmãos, práticas, quantas orientações simples nós temos na Bíblia Sagrada e devemos cumprir com obediência e com fidelidade o chamado do Senhor. Quer servir ao Senhor? Primeiro recado: aceite o desafio de Deus, trabalhe a obediência. Segundo princípio: como servir a Deus? Segundo princípio: se santificando para cumprir o chamado de Deus. Josué capítulo 3, versículo 5, não sei se o nosso projetista consegue com esta velocidade, não é? Josué 3, 5, diz assim: disse Josué também ao povo, na Bíblia tem rapidinho aí, não é? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vós. Imagine, Georgina, a alegria do povo ao ouvir esta mensagem. Uma mensagem de santidade, Sandro. Uma mensagem de separação. Uma mensagem de convocação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vós. A santificação, irmãos, tem como participação direta a vida daquele que se santifica. Tem como ação direta a direção daquele que se santifica na direção de um Deus santificador. Veja Josué capítulo 5, versículos 10 a 12. Josué 5, de 10 a 12, diz a Bíblia: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó.
E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães ázimos, espigas tostadas. Josué 5:12. E cessou o maná. No dia seguinte, depois de comerem do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano que comeram dos frutos da terra de Canaã. Os irmãos se lembram que até este momento, Deus está alimentando essa gente. Há uma espécie de bolsa divina, né? Vou chamar de bolsa divina. Não é auxílio celeste, não, é bolsa divina. Mudou de nome. Eles estão comendo desse maná. O Senhor tem ajudado o povo. O povo está no deserto, não tem supermercado, não tem produção, não tem prateleiras, não tem o que buscar. Vem maná. Só pode comer o que, irmãos? Para o dia. Amém, irmãos? Não podia guardar para outro dia, estragava. Amém, irmãos? Mas no dia em que comeram da Páscoa na terra prometida e dos frutos dela, o que Deus fez com o maná? Cessou. Porque agora para colher no ano que vem vai ter que plantar. A disciplina do trabalho, da dedicação, imposta a qualquer cidadão no mundo de Deus. No dia em que dos frutos da terra comeram, era da terra que tinham que plantar e colher e buscar o seu sustento. Glória a Deus. Essa obra de santidade, de piedade, com a ceia do Senhor, eleva o povo a uma condição de vida absolutamente diferente. Eu vejo que o povo decidiu se santificar, e uma santificação vitoriosa. Quando o povo se santificou, foi vencedor na sua batalha. Veja o capítulo 6, versículo 20. Veja a escritura. Josué 6, 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro de Jericó fez o que, irmãos? E o muro de Jericó, pum, caiu ao chão. O povo subiu a cidade, cada um na frente onde estava, avançou contra a cidade, porque o Senhor derrubou as muralhas da poderosa e potente cidade de Jericó. Qual foi o som daquela trombeta? Santidade. Qual foi o som daquela trombeta? Obediência. Assim como Deus instruiu, assim como estava na sua palavra, irmãos, aquele povo obedeceu e cumpriu, colocando a arca, os sacerdotes, colocando os trombeteiros à frente, marchando todos os dias que Deus mandou marchar ao redor daquele muro. E quando o Senhor determinou por obra do seu Espírito, diga aquele muro caia, o muro caiu ao som da potente voz de Deus. O que foi aquilo, irmãos? Santificação. Porque foi este o apelo de Josué ao povo que ia lutar em Jericó. Santificai-vos. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não me diga, meus amados irmãos, que a santidade não depende do cristão e que não haverá santidade, que haverá santidade tão somente como uma obra de Deus. Não, há uma ação do homem. Há que comer do pão, há que beber do cálice, há de colher da terra, há de seguir os princípios. Se Josué fosse desobediente, não rodeasse Jericó e esperasse que aquela muralha caísse, ela não cairia, porque ele não estava em santidade e obediência à palavra de quem, irmãos? A palavra do Senhor. Mas aquela muralha caiu. Você sabe o que é santificação? Tem na tela algum slide que eu mandei mais cedo aí. Os meus alunos do seminário conhecem já os slides, né? Eu vou ver se eu tenho 3 slides aí na tela, se o meu operador for ligeiro, porque o culto já está quase que acabando. Está lá. Pessoal, conhece esse slide aí? Ó, aluno bom é aluno que vem no culto de quarta-feira. Eu vou dar uma nota já para eles na sexta-feira na prova, para ajudar na média. Estão dizendo glória a Deus. Santificação. O que é santificação? Vamos ler lá no verde, todos juntos? Santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado, semelhantes a Cristo em nossa vida presente. É progressivo, é todo dia, é acordar, é ler a Bíblia, é orar, é uma vida piedosa, é louvar. Irmãos, um crente que não ora, não lê a Bíblia, se desvia da lei, ora para a esquerda, ora para a direita, não medita na palavra do Senhor nem de dia nem de noite. Esse crente se santifica, irmãos? Não. Ele não se santifica. Por isso eu entendo que a santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem. E a santidade é tornar-se cada dia mais semelhante a Jesus Cristo. Veja que é diferente, irmãos, a justificação, próximo slide, da santificação. É absolutamente diferente. Quando um crente é justificado e Deus o torna justo, na condição de entrar à eternidade como justo diante de Deus, ele faz uma obra, veja, que é uma posição legal e uma decisão legal da parte de Deus na direção do cristão. Muito obrigado, irmã. Pode pôr aí, nossa diaconisa, vamos promover a irmã, já registra para o próximo diaconato.
A justificação é uma posição legal. É de uma vez para quantas vezes? Uma vez por todas. Faz uma vez para sempre. Uma vez justificado, definitivamente justificado. Agora veja, é uma obra de quem? Somente de quem? É Deus que faz. Ele faz por obra e vida de Jesus, pela morte e vida de Jesus. É uma obra perfeita e completa nesta vida. Deus a realiza e a termina. A mesma em todos os cristãos. Todos são justificados de igual e real maneira. Agora veja a santificação. É absolutamente diferente. Enquanto a justificação é uma posição legal, a santificação é uma condição o quê? Interna. É um desejo, é um caminhar. Diz o Senhor: Josué, acorda cedo. Josué, vem falar comigo. Ele foi. Josué, eu tenho uma direção. Faça isso, coloque a arca, arruma o sacerdote, ensine os homens que vão tocar a corneta. Josué, quando chegar lá no Jordão, tem um detalhe: pisa primeiro, e quando você pisar, vai formar um muro. Manda passar pé enxuto. Isto é o que, irmãos? Santificação. É ouvir a voz de Deus, conhecer os preceitos do Senhor e andar na obediência deles. Amém, irmãos? Por isso a santificação é uma condição interna. Se a justificação é uma vez por todas, a santificação continua o quê? Por toda a vida. Não dá para santificar hoje, amanhã não. Não dá para ser crente hoje. Tem gente que é só crente domingo, viu, Adão? Só é crente domingo. É triste, Adão. Ele vem na igreja domingo e de segunda a sexta ele é o quê? Mundano. Ele é santo? Não, ele não é santo. Veja que a santificação nós cooperamos, não é? Deus nos dá os preceitos, Deus nos dá a sua lei, mas quem que tem que obedecer? Hein, doutora Rosana? Quem que tem que obedecer? É o homem, é o marido, é a esposa. Quem que tem que obedecer? É a criança. Honra teu pai e tua mãe. Está falando com quem? Com os filhos. Com os filhos. A santificação, não é, Norli? É obediência. Dá a lei, dá o mandamento, cumpra-se. Nós precisamos cooperar com a instrução de Deus para que a minha vida seja o quê? Santa. Não tem esse negócio de vou lá orar, o pastor vai botar uma mão sobre mim, passo uma água benta e eu estou santificado. Isto não existe. Isto não existe. A santificação é uma ação do homem, um passo do homem na direção de Deus, para viver com Deus, caminhar com Deus e guardar os seus preceitos. Ela é perfeita nesta vida? Não, porque nós somos o quê? Falhos. Nós temos bons momentos e maus momentos. Nós temos vitórias e derrotas. Mas veja, ela é maior em alguns do que outros, né? Todo mundo lê a Bíblia igual? Todo mundo vê a quantidade de cultos igual? Todo mundo ora igual? Todo mundo evangeliza igual? Então veja que há, para quem busca mais, para quem se desenvolve mais, para quem está mais envolvido com as coisas do Senhor, com certeza uma ação maior. Veja que as obras de Moisés são diferentes de Josué? São diferentes, porque há uma interação de cada ser humano, de cada homem com o Senhor. Como é que funciona a santificação? Último slide, eu termino. Vamos lá, pessoal, me ajuda aí. Nós somos escravos do pecado, fomos. Diga sim ou não? Sim, nós fomos escravos, quando nós éramos não cristãos. Mas quando nós nos convertemos, olha lá a sua conversão, é uma linha divisória. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem uma linha divisória. Quando eu me converti, eu entrei no crescimento da santidade. Está vendo lá? De escravo a crescer em santidade. Eu passei de não convertido a convertido. De convertido a viver o quê? A vida cristã. E a vida cristã vai desde o dia da sua conversão até o dia da sua morte. E é depois da sua morte que a sua santidade será perfeita. Porque você vai deitar o seu corpo corruptível na sepultura e vai receber de Deus um corpo incorruptível. Diga amém. Isto é santificação. Quer servir ao Senhor, você precisa se santificar. Terceiro lugar, como servir a Deus? Lutando diariamente contra o pecado. Veja Josué capítulo 7, versículo 1. Vamos lá, vamos para o final. Como é que podemos servir a Deus? Lutando, irmãos, diariamente, todos os dias, contra o pecado. Josué 7, 1 diz assim: e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou anátema, aquilo que era proibido por Deus. E a ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra os filhos de Israel. Quer servir fielmente a Deus? Não esqueça, lutar todo dia contra o pecado é papel do cristão, não é? Se alguém quiser vir após mim, negue-se, não é? A si mesmo, tome cada dia
a sua cruz e siga. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado impõe derrotas ao cristão. Ninguém vai servir ao Senhor no pecado. Josué 7,5. Josué 7,5. O poder do pecado é devastador. Os homens de Ai feriram o povo de Deus, uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou o quê? Como água. O povo desanimou completamente diante do pecado de Acã, porque o pecado trouxe o quê, irmãos? Derrota para o povo de Deus. Se nós vamos nos santificar, vamos, mas alguém no meio do povo pode pecar, e este pecado, irmãos, pode dificultar a nossa vida com Deus. O pecado tem poder o quê, irmãos? Devastador. O pecado tem poder devastador, não só impõe derrotas. Veja os versos 11, Josué 7:11. Israel pecou, transgrediu a aliança que tinha ordenado, tomaram do anátema aquilo que eu proibi, furtaram, mentiram, colocaram tudo debaixo da sua bagagem. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir diante dos seus inimigos. Daquele momento então, como voltar a servir ao Senhor? Josué, capítulo 7, verso 24. Josué 7, 24. Eles tomaram Acã e sua família, com todas aquelas coisas que eles roubaram lá de Jericó e não podiam ter levado. Apedrejaram e queimaram tudo como uma oferta santa ao Senhor. Porque quando o pecado está no meio do povo de Deus, a derrota. Mas quando o pecado é afastado, há o que, irmãos? A vitória na casa do Senhor. Como servir a Deus? Quarto lugar, eu vou concluindo. Quarto lugar, como servir a Deus? Retomando o chamado. Não permitindo que o pecado nos deixe caídos, não permitindo que o pecado nos deixe frustrados, não permitindo que o pecado nos deixe derrubados. Josué, capítulo 8, versículo 24 a 26, diz que Josué retomou o caminho, mesmo quando foi humilhado e derrotado em Ai. Ele voltou para lutar com Ai, mas agora com a bênção de Deus, sem o pecado de Acã, com santidade de novo para a sua vitória. Josué 8 diz: e sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e o feriu a espada. E todos que caíram naquele dia, assim, homens e mulheres, 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué, versículo 26, Josué 8, 26, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança até destruir totalmente os moradores de Ai. Ele tinha tudo para ter medo. Ele tinha sido humilhado na primeira batalha. Mas o capítulo 8, verso 26, diz que naquele momento em que não havia mais pecado, ele tem ousadia e coragem de lutar e vencer. Irmãos, quer vencer? Livre-se do pecado. Último recado para que nós possamos servir a Deus e servir com fidelidade e integridade. Último conselho e recomendação: firme-se na promessa do Senhor, rompa com a idolatria. Nossas famílias, nossos antepassados seguiram ídolos. Houveram outros deuses no meio de nós, mas Josué disse: eu vi tantas bênçãos de Deus, ganhei tantas batalhas com o Senhor, vi que minha santidade em Deus me trouxe vitórias. Eu não sei vocês, ele disse: eu não vou voltar para a idolatria. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero deixar, irmãos, 2 recados de aplicação a esta mensagem e fazer o meu apelo final. Abra comigo Hebreus 12, por favor. Hebreus 12, 1 e 2. Por favor, equipe, se conseguir achar. Hebreus 12, 1 e 2. Palavra do Senhor, e eu termino esta mensagem. Hebreus 12, 1 e 2. A Bíblia diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos, diz a palavra, e corramos com perseverança a corrida que por nós é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus.
Hebreus 12, 1. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Hebreus 12, 1. E do pecado. Hebreus 12, 1. E do pecado que nos envolve. Irmão querido, livre-se do pecado. Pecado da soberba, o pecado da mentira, o pecado do anátema, quando toma aquilo que deveria ser de outro e não é seu, ou quando toma do que você pensa que é seu, mas é de Deus. Livre-se do pecado e seja um santo diante de Deus para receber as vitórias do Senhor e que você possa servi-lo com santidade. Essa é a proposta do autor aos Hebreus. Rompa o embaraço e se fortaleça na sua caminhada. O apóstolo Paulo nos dá um segundo recado para recebermos as bênçãos de Deus, como disse, firmar-se na promessa do Senhor e romper com a idolatria. Liberte-se das glórias do passado. Abra comigo Filipenses 3, 12, 13 e 14. Filipenses 3, 12, 13 e 14. Eu creio que nós vamos ter na tela. Filipenses 3, 12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: eu me esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. Paulo tinha alguma coisa ruim para esquecer? Ele até tinha, mas ele está querendo esquecer das coisas boas, porque ele dizia: as coisas boas que eu fiz muitas vezes me atrapalham. Eu já ajudei tanta gente, eu já fiz tanta coisa, eu fui presidente da MCM, eu fui líder embaixador do rei, eu fui isso, eu fui aquilo, eu já fui secretário, tesoureiro, diácono, pedreiro, pintor, agora eu quero descansar. Esqueça as glórias do passado. Se você viver das glórias do passado, você não vai fazer mais nada. Você tem que pensar que tem muita coisa para fazer e tem que dizer para Deus: Senhor, dá-me forças. Eu quero conquistar Jericó, eu quero lutar em Ai, eu quero ter vitórias em nome de Jesus. Querido, liberte-se da idolatria e do pecado, liberte-se das glórias, da vaidade, daquele tapinha, já foi presidente disso, presidente daquilo, líder disso, líder daquilo. Eu não sou ninguém, até que tenha cumprido toda a missão que Deus para mim separou a levantar. Sabe, irmão, você pode estar servindo no domingo na igreja, é muito bom. Você pode estar servindo durante a semana, você canta nos corais, na MCM, nos embaixadores, nas mensageiras, você está na EBD, você está na lição, está no PG, você está fazendo muita coisa. Mas eu queria chamar você hoje a servir num lugar muito especial, num lugar onde você pode torná-lo santo, tornar esse lugar abençoado, separado, guardado e protegido por Deus. Esse lugar tem nome. Fique de pé. Volte a Bíblia, fique de pé, volte a sua Bíblia, em nome de Jesus, abra de novo, tire a poeira dela agora, assim, que ficou parada, 30 minutos fechada aí, né? Volta agora, Josué 24, 15, e vamos pensar em que lugar Deus deseja o nosso serviço fiel. Josué 24, 15, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque sua casa para servir a Deus. O quanto eu tenho orado para que a sua casa seja um lugar onde a palavra de Deus reine. Há inúmeros cristãos, irmãos, eu estou falando de muitas igrejas, que na casa dele o evangelho não tem sido vivido. Desafio você a voltar ao culto doméstico, a voltar ao culto em família, a ter as reuniões no lar e, acima de tudo, ore sobre isso. Tenha um PG com sua família. Quando o sermão da igreja for pregado, quando a palavra for passada aqui no domingo, pegue o boletim, a pastoral, pegue aqueles ensaios de perguntas, leve para sua casa, sente com sua família e faça de sua família um campo missionário. Faça um PGM no seu lar, em nome de Jesus. O tempo está passando, queridos. A política está levando os nossos jovens, a ideologia está levando nossas crianças. Quantas coisas estão levando os nossos lares, mas nossas casas não estão cheias do evangelho de Jesus. Quanta idolatria. Idolatramos nomes, pessoas, filósofos, músicos, cantores. Quanta idolatria na igreja. Livre-se da idolatria em nome de Jesus. A idolatria no futebol é um negócio assustador. Assustador.
Uma coisa é você curtir, brincar, né, contar uma boa história. Outra coisa é ser o idólatra. Pegar uma camisa, beijar, girar, rodar no chão, passar uma noite aí jogado num lugar para comprar um ingresso para ver um jogo de 90 minutos. Ora, meus irmãos, há alguma coisa errada conosco. Livre-se da idolatria do passado, da idolatria do presente, da idolatria que vou inventar no futuro. E diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu prego isso com muito amor e com muito carinho, pedindo a Deus que as decisões que um dia Josué fez, você faça, para que você e sua casa sejam abençoados. Pegue o chamado de Deus e cumpra. Se santifique, livre-se do pecado em nome de Jesus. Firme-se nas promessas dele. Firme-se nas promessas dele. E diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.